Olá, tudo bem? Mais um episódio de Conversas com Binder e hoje eu tenho a honra de receber a Renata Falzoni. Eu acompanho o trabalho dela desde o tempo da ESPN Brasil, tempo que eu ainda estava na minha juventude, eu pensava em ser jornalista esportivo e muito do que eu acompanhei do trabalho dela foi o que me motivou a ser jornalista esportivo. Por quê? Porque eu tenho uma ligação também, assim como ela, com a bike, especialmente do uso para o dia a dia, né? Para o uso das atividades diárias, não só para uso esportivo. E eu tinha muita vontade de fazer reportagens em movimento, que eu pudesse ter uma certa liberdade para fazer. E a bicicleta me proporcionou isso. Também, assim como a Renata também me candidatei a vereadora aqui em Curitiba, assim como ela em São Paulo, com essa causa, né, da mobilidade urbana, que é um assunto que a gente estuda, que eu procuro estudar bastante. E é uma honra recebê-la aqui no Conversas com Binder, de verdade. Eu acho que é um sonho de um jornalista esportivo como eu, ligado à mobilidade, poder falar com a Renata Falzoni aqui no Conversas com Binder, no meu podcast aqui. Muito obrigado, Renata, pela participação e por ter topado bater esse papo comigo. Fala, Binder, o maior prazer de estar aqui com você. Incrível como é que nós temos coisas em comuns, né? Trabalhamos no jornalismo esportivo, paixão pela bicicleta e colocamos aí toda a nossa energia na busca de uma vaga para vereador. Realmente temos muito em comum, Binder. Bom, Renata, como é que começou a tua relação com a bicicleta? Desde quando você pedala assim pela cidade, né, pelo meio urbano, para suas atividades? Como é que começou na tua vida o uso da bicicleta como meio de transporte para você? Eu lembro sempre que o Conversas com o Binder tem o financiamento coletivo que está lá no Catarse. Você pode virar sócio, ajudar o jornalismo, participar de sorteios e também entrar no nosso grupo VIP no WhatsApp, participar de conversas relacionadas à mobilidade urbana e também falar sobre o jornalismo. Então participe, quem puder virar nosso sócio. Nós temos um financiamento coletivo no Catarse, você digita Conversas com Binder lá. E também pode, se você preferir, mandar sugestões para mim através do meu Instagram, que é o @conversascombinder, ou no meu site, que é o angelobinder.com.br. Olha, faz tempo, viu? Eu comecei a pedalar quando eu era muito jovem, com 5 anos de idade. Aos 14 anos de idade, andava muito de bicicleta na minha vizinhança, com os meus vizinhos, e já nessa fase da minha vida me tornei mecânica, porque os pais não davam aquela atenção nas bicicletas dos filhos quando furavam um pneu, e para a gente manter a nossa turma sempre coesa, todo mundo pedalando, eu comecei a arrumar os pneus furados das bicicletas dos amigos. Aí mais pra frente, que foi a grande revolução, quando eu estava na faculdade, fui morar mais perto da faculdade, na Vila Madalena, aqui em São Paulo, que é apenas 3 km, 4 km lá da faculdade, que era do Mackenzie. Aí eu comecei a andar de bicicleta e a minha vida se transformou. Isso foi mais precisamente em julho, agosto de 1976. E a partir de então eu troquei meu carro por uma bicicleta. Eu tinha um carro, dei de presente para o meu irmão e comecei a só me locomover de bicicleta, e foi uma grande mudança mesmo na minha forma de ver a cidade, de interpretar a cidade. Daí quando eu me vi, já estava cicloativista, que estou desde então, né? Faz as contas aí. Vai fazer esse ano 45 anos que eu pedalo como meio de transporte. Aí também eu me lembro, Renata, que na época que você começou a falar sobre bicicleta, bikes na ESPN, para mim ainda era uma coisa bastante distante aqui em Curitiba da minha realidade usar a bicicleta como meio de transporte. Eu lembro que trabalhava em jornal na época aqui e o pessoal até achava esquisito ir pro jornal de bicicleta, e alguns até, falando sério, alguns até tiravam sarro desse fato. E hoje, depois até com o tempo, eu tive que pleitear lá um local para guardar a bicicleta, que não havia. Aliás, é um problema que a gente tem bastante. Às vezes os projetos não são pensados nas cidades, né, para que o
o ciclista pode ter acesso. Eu já fui em vários locais novos, inclusive em eventos antes da pandemia, que não havia lugar para bicicleta, e às vezes até em mercados que se dizem bastante acessíveis, né? Que tem bastante acesso para pessoas com limitação e tal, e você não encontra um bicicletário adequado, é sempre num canto, né, do espaço e no pior lugar possível. Até perto da minha casa inaugurou agora um supermercado bastante moderno aqui, mas eles colocaram o estacionamento no pior lugar possível, assim. Pior lugar e pior forma de se colocar a bicicleta possível. Então, não é pensado ainda. Eu queria saber como é que foi para você conseguir, naquele início, tocar um projeto. A gente fala de uma época que não tinha tanta tecnologia como tem hoje. Hoje em dia o audiovisual é muito forte, mas eu fico imaginando você fazer uma pauta sobre bicicleta, sendo que uma minoria, né, assim, dentro da TV mesmo, provavelmente usavam, né? Como é que você conseguiu convencer as pessoas de que esse assunto poderia ser importante, poderia ser interessante para a TV? Eu queria que você contasse um pouco dos bastidores mesmo dessa geração de pautas em torno da bicicleta dentro da ESPN. Como é que foi isso? Essa história foi aos poucos, né? Então, assim, na década de 70, quando eu comecei a pedalar, realmente era ET. Mas o curioso, né, para falar um pouco a história precedente, Curitiba, né, eu era estudante de arquitetura e a gente tinha um case muito legal, que era Curitiba com o Jaime Lerner, né, o recém-falecido Jaime Lerner, um arquiteto que resolveu ousar a cidade, criar calçadões e transporte público e estrutura cicloviária. O projeto dele não foi adiante por aquela tradicional quebra de linhas políticas para fazer oposição, né? Mas o Jaime Lerner, na época que eu estava estudando, era uma grande referência para aquilo que eu tinha como ideal de cidade. Foi o primeiro prefeito da cidade do Brasil que trouxe a estrutura cicloviária como integrante ao planejamento urbano da cidade. Muitos anos depois, já, nós estamos falando de 75, 85, estava na Folha de São Paulo, realmente não tinha condições de bicicleta para a Folha, muito embora me locomovesse muito de bicicleta já nessa época, né? Mesmo carregando equipamento, tudo, mas em 95 eu entro na ESPN, e aí nessa época eu só andava de bicicleta mesmo, já tinha todo o meu nome calcado em cima do fato de eu só pedalar. E antes mesmo de chegar na verdade é meio concomitante, né? Porque eu já tinha trabalho em rádio. E no trabalho em rádio, a gente solidificou na rádio, nessa época, o bike repórter. Então a ideia de você ser jornalista e ter a bicicleta como uma ferramenta do jornalismo, que pode ser a bicicleta em si ou a locomoção em bicicleta para você falar do ambiente da cidade, do trânsito, não existia o Waze na época, né? Ao vivo na rádio, isso já era uma coisa que nós estávamos fazendo. Agora, dentro da ESPN, a coisa não foi nada fácil, porque para você ser um vídeo repórter, independente de você estar numa bicicleta, você tem que trabalhar com equipamentos leves, sofisticados, de pequeno tamanho. Naquela época, o que dominava, eu estou falando 95, eram as Betacams, aquelas câmeras pesadas, e parecia que existia um lobby muito grande na produção de conteúdo, né? Não existia o vídeo repórter anistiado. O que seria anistiado? Aceito pela nossa classe de jornalismo, né? Em 88, nós tivemos uma primeira entrada da videoreportagem, que foi nos Repórteres Abelha, na TV Gazeta, trazido pelo Tadeu Jango, uma equipe, o próprio Marcelo Taz, junto com o Fernando Meirelles, fazia parte dessa equipe. Eram os videorepórteres que eles se chamavam de repórter abelha. Então essa ideia de você ter um profissional único fazendo ave-reportagem era uma coisa muito mal vista e maldita naquela época que nós começamos a ESPN. Então, antes mesmo de eu propor, de eu estar fazendo a videoreportagem na bicicleta, eu tinha que conseguir o direito de fazer a videoreportagem. O que nos ajudou e nos ajudou muito? Primeiro, tecnologia. Foi o surgimento das câmeras DV. Ainda que elas hoje sejam ridiculamente ruins, porque elas tinham muito poucas linhas, né? Elas eram mais definidas
do que a própria beta, mas elas não se comparam com o que a gente consegue filmar hoje em HD, 4K, com camereta pequenininha na mão. Então nós tínhamos essa dificuldade que era propor uma linguagem usando um equipamento que nascia inferior ao que tinha nas mãos dos cinegrafistas tradicionais. Porque a gente começou a fazer videoreportagem com Hi8. Hi8 realmente não compete com a beta. A Mini DV competia com a beta, então nós começamos a ter uma luz ao sol na tecnologia, né? Tem que imaginar que a gente não podia trazer um material já com dificuldade de produção, porque é tudo na mão, tripé, uma coisa mais assim, mais on-board, né? E ainda perder muito na qualidade da imagem, na qualidade do branco, tudo isso realmente foram passos a serem galgados. Na medida que a tecnologia foi nos ajudando, 1998 já começou a aparecer as câmeras Mini DV 3 CCDs com uma matiz de cor muito melhor. Então aí a gente já começou a ter mais luz ao sol. Mas o que me ajudou muito a emplacar o trabalho na ESPN foram duas coisas. Primeiro, eu trabalhei no Goulart de Andrade no ano de 1997. Então, no Goulart de Andrade, na TV aberta, eu consegui mostrar o formato que eu queria propor para a televisão. Então, eu tinha um espaço para captar, fazer videoreportagem. O Goulart de Andrade era maravilhoso comigo. Logo de cara, ele me jogou uma VX1000, que era uma câmera com 3 CCDs da Sony. Me deu condições de trabalho, né? Então, trabalhando com essa câmera, eu consegui fazer um bom material na TV Manchete, que era onde tinha o Vem Comigo, né? O programa dele, do Goulart de Andrade. Depois disso eu entrei para o Canal 21, eu já estava na ESPN, mas eu não tinha espaço para desenvolver a videoreportagem. Eu era muito de escanteio mesmo. E aí quando eu entro no Canal 21, ainda estando na ESPN, lá a gente começa o primeiro programa feito totalmente na base da videoreportagem, de esportes, de ação. Então no Canal 21 eu consegui realmente formatar e melhorar ainda mais a qualidade da captação, com melhor microfones. Fazia umas gambiarras para ter 2 microfones, um na frente, outro atrás, e aproveitando toda aquela minha técnica de rádio, de fazer rádio ao vivo, então eu conseguia fazer umas videoreportagens bem diferentes mesmo. E antes mesmo de entrar na televisão, uma coisa que eu esqueci de dizer, eu fazia fotografia publicitária, então eu tinha uma pegada, tenho, né, até hoje uma pegada de saber fotografar, saber enquadrar, saber ilustrar uma matéria usando a imagem e o áudio da minha narração. 98, 99 comecei a ter espaço na ESPN, agora o espaço foi definitivo mesmo em 2000, quando a ESPN Internacional, né, a Disney, compra a parte brasileira da ESPN e a ESPN passa a ser 100% gringa aqui no país. Então mudou muito a equipe interna, o Zé Trajano ganhou mais força e aí começou o programa Aventuras com Renata Falzoni na ESPN. O programa começa em 2000. Ele estreia inclusive com aquele pedal que eu fiz fazendo o Caminho de Santiago, que eu tinha feito em 2000. Foi um programa que estreou o meu programa de televisão, o Aventuras com Renata Falzoni, com essa matéria. Ficou bem legal mesmo. Foi uma coisa que eu achei bem, bem bacana mesmo. Porque foi uma viagem longa de bicicleta, um cicloturismo bem interessante, cheio de cultura. Bom, e aí a gente emplacou a videoreportagem. Agora, outro salto muito grande que aconteceu na videoreportagem foi em 2010, olha só, 10 anos depois, quando surgem as DSLR, né? DSLR, que são essas câmeras fotográficas filmando em HD com extrema qualidade, aonde eu pude resgatar todo o meu parque de lentes que eu tinha guardado do tempo que eu era fotógrafa, porque eu não contei para vocês ainda que eu fui fotógrafa, trabalhei como repórter fotográfica antes de chegar na televisão. Então eu tinha já uma pegada muito grande, bons equipamentos, boas lentes. E tudo isso hoje eu uso com as minhas DSLRs e faz uma grande diferença mesmo na qualidade das imagens. Sim, eu pedalo desde 2007, 2006 mais ou menos como veículo de transporte principal. Eu hoje tenho carro ainda, mas